Olá, eu estou aqui trabalhando no meu livro e comecei a pensar sobre o tema da projeção, que é um mecanismo de defesa, né, que muitas pessoas utilizam e que a gente convive o tempo todo. E na aula de psicanálise da última semana, a gente estava falando justo sobre isso, né? Tem pessoas que confundem a projeção com a transferência e não tem nada a ver, né? Transferência nem mecanismo de defesa é. Então, sobre a projeção, para mim foi muito fácil compreender ao longo de todo o estudo. Primeiro porque eu já vinha estudando sobre mecanismos de defesa, então isso, né, juntar a teoria com a minha vivência na prática. E depois porque nos últimos anos eu trabalhei muito próximo a uma pessoa que tem esse mecanismo de defesa e que a gente identifica isso o tempo inteiro, né? Uma pessoa que transfere muito o que ela própria é, os desejos reprimidos dela, as emoções que estão lá dentro, como se elas fossem suas e não dela. Então é uma pessoa muito característica nesse exemplo, né? Em que você, então eu usei muito de exemplo nos meus trabalhos, nas discussões em sala de aula. E como que eu consegui lidar com tudo isso durante os últimos anos, né? E estando muito próxima a ela, né? Foi entendendo que não é pessoal, não é comigo, né? É uma pessoa amargurada, frustrada, decepcionada talvez com ela mesma, que não soube lidar com tanta coisa, então tá tudo escondido lá. A projeção é de fato algo inconsciente, né? É inconscientemente você toma essas atitudes e não sei como eu posso dizer isso, mas eu sou muito grata, né? Porque durante esse tempo e como eu já venho, né, na imersão na psicanálise faz muito tempo, essa pessoa foi um exemplo vivo, real e cheio de particularidades, e então que foi muito rico. Então toda aula eu podia trazer um pouco disso, um pouco dos exemplos, um pouco do que eu estava vivendo. Então, ao invés de me incomodar quando a projeção acontecia, eu até falava, putz, olha aí, olha ela aí se manifestando, olha. E essa pessoa, ela não está preparada para entender que ela de fato está projetando ela mesma em você. Porque o dia que ela tiver e o dia que ela se trabalhar terapeuticamente nesse sentido, talvez ela pare de projetar, né? Ou ela perceba a projeção assim que aconteça. Então não se trata de tentar fazê-lo perceber, né? Fazê-lo, essa pessoa, ó, meu ato falho aí, já definindo o gênero. Bom, e qualquer relação tem aspectos projetivos, né? Porque a gente é um mecanismo de defesa que a gente usa e é um dos mais comuns, né? E eu posso dar vários exemplos, né, para aterrissar um pouco o que eu estou querendo dizer. Então ela dizia assim, como ela tinha um hábito de se apropriar muito das ideias das outras pessoas, da fala das outras pessoas, quantas vezes o que eu fiz ela se apropriou, não me deixou entrar nas reuniões em que iria se debater o tema, para que ela aparecesse com o que eu construí. Então, como ela roubava muito ideias e trabalhos das outras pessoas, toda vez que ela tinha algum trabalho, e isso era raro porque era uma pessoa que produzia pouco, mas quando isso acontecia, ela tinha muito receio dela ser também roubada na ideia. Então ela sempre dizia, olha, anota isso, aí fui eu que falei, fui eu que não sei o quê. Então ela tinha essa preocupação muito grande em definir aqueles momentos em que o trabalho tinha sido de fato dela, né? Outro exemplo que eu posso dar é ela pedir várias, olha, não vai fazer fofoca, não vai contar isso para ninguém. Pelo amor de Deus, isso não pode sair daqui. É porque ela mesma era uma pessoa extremamente fofoqueira. Quantas vezes algumas informações extremamente confidenciais eu a vi falando numa mesa do almoço ali, com várias pessoas que não tinham nada a ver com aquela história. Então, é um outro exemplo. Depois pela sua própria história, né, de infidelidade, do seu histórico que já trazia, da sua relação com os filhos, né, e que não era boa, né, e que ela projetava como se eu também pudesse, em algum momento,
trair, achar que a fidelidade era algo assim comum, que todo mundo fazia só porque ele era uma pessoa extremamente infiel, né? E que teve lá suas consequências por conta disso. Bom, mas enfim, então projetar acontece, é um mecanismo de defesa. A terapia é muito bom para a gente identificar os nossos mecanismos de defesa, para a gente conseguir acessar coisas inconscientes, os nossos próprios atos falhos, né? Que às vezes, por exemplo, aqui, né? Em que eu confundo o gênero, em que eu tento inicialmente deixar de uma maneira genérica, mas que eu me confundo aqui e que eu dito o gênero. Talvez inconscientemente eu queira de fato contar, eu queira até nominar. Então é muito interessante, né, a gente trabalhar o que o inconsciente tenta falar pra gente, bypassando a censura e por isso deformando um pouco o conteúdo, né, como ocorre nos sonhos e tudo mais. Bom, enfim, era isso. Praticar, tentar retornar. Eu tô aqui trabalhando no meu livro. É um momento de vida bem distinto, é uma escolha que eu fiz. Muitos me disseram que eu tô nadando contra a correnteza e acho até que tô mesmo, mas me surpreende as pessoas que estão desejando e querendo sempre as mesmas coisas, né? Me preocupa muito esse olhar de várias pessoas muito parecidas, né? Me dá uma ideia de massificação, de que aquela pessoa já deixou de ser ela faz tempo. Então, eu fico feliz quando dizem que eu tô nadando contra a correnteza. Tô mesmo, tô me arriscando. Acho que a vida é curta e que a gente tem que fazer o que de fato a gente vê valor, né? Em como que a gente vai agregar para que a nossa passagem tenha um certo valor. Outro ponto que eu recebo algumas críticas, né, é que eu gosto desse improviso. Eu não gosto de maquiagem, de fazer adaptações, de embelezar alguma coisa, de entregar um entorno bonitinho. Eu preocupo mais com conteúdo e essa sou eu, né? É tudo no improviso mesmo, é me arriscando, é testando, até para ver aonde eu quero estar, como vai ser, qual que é essa nova etapa. Então é isso. Bom, era para falar mesmo do mecanismo de projeção, era para trazer alguns exemplos na prática que eu vivi e que me foram muito ricos. Foram muitas discussões em sala de aula e eu sou muito, muito grata. Parece que cada tema que eu estou estudando, ou eu identifico em mim mesma, ou eu passo por aquilo. Então essas experiências práticas que fazem com que a teoria toda e que é extensa aterrize, não sei, eu sinto muita gratidão, né? Psicologia é uma área muito ampla, são várias abordagens, é muita leitura, não é fácil. E quando você ganha assim de presente uma pessoa, como no caso aí desse mecanismo de defesa específico da projeção, que faz com que tudo fique muito claro, muito didático, não tenho como não agradecer, né? É isso. Beijo.